Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês ao nosso curso de língua portuguesa. Vamos falar então agora sobre os pronomes. O pronome tem um papel importantíssimo dentro das provas de concurso público. Primeiro, porque ele sempre substitui o substantivo, ocupando o papel de sujeito, ocupando o papel quando o pronome oblíquo for complemento, ou seja, objeto direto, que nós veremos. Falando assim, o pronome, ele pode acompanhar o adjetivo qualificando, dando posse, dando ideia de expressões a ele, né? Meu, teu, seu, nosso, qualificando os objetos. Nós trabalhamos muito com a colocação pronominal, principalmente quando esse pronome é complemento do verbo, como nós falamos, né? Se eu coloco depois, antes do verbo, pronome relativo, estabelecendo as correlações entre os elementos, substituições e ao mesmo tempo introduzindo orações adjetivas. Então nós temos um campo bastante vasto para trabalhar. Acompanhe comigo, já que eles cobram muito isso daí dentro das provas de concurso. Vamos começar falando sobre a relação do pronome, que pode ser classificado tanto como um pronome substantivo quanto um pronome adjetivo. Vejam só, qual é a grande relação entre eles? Ou ele acompanha, ou ele substitui. Pessoal, se ele substitui um substantivo, ele tem valor de substantivo. Se ele acompanha, ele tem valor daquilo que nós chamamos de palavras adjetivas. Lembrem-se bem disso. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Partindo dessa frase inicial em que a gente diz, João comprou um belo carro, tá? Quando nós fazemos a substituição do João por ele, eu digo ele comprou um belo carro, nós temos ali o substantivo equivalente a João, ou seja, nós temos um pronome equivalente ao substantivo, tá? Agora observe que também embaixo eu posso fazer a substituição, por exemplo, do belo carro. Eu posso dizer o quê? Que João comprou meu carro. Perceba que em cima o carro era belo, embaixo o carro é meu. Veja, ele acompanha o substantivo, enquanto em cima ele substitui. Então, são duas funções. Tratamos, então, de pronome adjetivo quando ele acompanha o substantivo. Vamos conhecer agora, então, a classificação desses pronomes. Pessoal, pronome pessoal é todo aquele pronome que substitui as pessoas do discurso e que também podem ser representados, por exemplo, em alguns casos, pelos pronomes de tratamento, tá? Pronome demonstrativo é aquele que determina a localização dos elementos dentro do espaço, dentro do tempo, dentro do próprio texto. O pronome relativo são aqueles que vão fazer referência a elementos gramaticais geralmente já expressos, né? Então, geralmente a gente vai ver o pronome relativo recuperando elementos, tá? O que, o quem, o qual, onde, o cujo e assim por diante. Interrogativo. Pessoal, a gente vai perceber uma coisa, que quem é o pronome interrogativo? Pronome interrogativo, olha só, que, qual, quem. É o pronome relativo, só que fazendo perguntas. Então, ele muda para que você perceba que quando ele elabora uma pergunta, ele não é mais pronome relativo. Pessoal, os pronomes indefinidos, lembre-se que nós estamos falando apenas das definições, estou apresentando para vocês as classificações deles e não trabalhando já imediatamente. Pronome indefinido é aquele que determina alguma coisa que não tem precisão, né? Fala assim, mas eu ocupo o espaço dele. Veja, quando eu digo alguém, ninguém, qualquer ou algo, perceba que eu não tenho precisão ao apontar o elemento que ele substitui. Eu não sei o gênero, eu não sei a quantidade de pessoas. Pronome possessivo, como nós sabemos, é aquele que determina a quem pertencem os objetos, né? Meu, quando é primeira pessoa, teu na segunda, seu na terceira, nosso, vosso, dele, dela e assim por diante. Sempre apropriados à pessoa do discurso, que é o possuidor do objeto. Pronome de tratamento fundamental, principalmente depois que o conteúdo de redação oficial começou a aparecer em alguns concursos, todas as bancas passaram a trazer o pronome de tratamento por sua importância dentro do próprio serviço público, se não quando cobrado dentro das redações oficiais, cobrado dentro do trato, cobrado dentro do texto, senhor, senhora, senhorita, sua senhoria, vossa excelência, quando eu uso um, quando uso o outro, nós veremos todos eles. E vamos começar pelo pronome pessoal do caso reto. Eu costumo perguntar para as pessoas o seguinte, por que
que ele é chamado de pronome pessoal do caso reto e por que o outro é pronome pessoal do caso oblíquo, né? Falou assim, vamos entender que é, na verdade, a apresentação deles. Por que os pronomes pessoais são chamados pronomes pessoais do caso reto? Pasme com isso, né? Momento da revelação, é porque eles ficam aqui, ó, um embaixo do outro retinho. E por que os outros são oblíquos? Porque eles ficam de ladinho. Fala assim, mas é por isso? Fala, vamos entender. Isso daqui determina a hierarquia e o poder. Lembre-se que eu sempre disse para vocês que gramática é uma relação de hierarquia e de poder. Por isso que sempre esses que vêm em primeiro plano, que vêm reto, se apresentando, eles terão a função do elemento mais importante da estrutura sintática, que é o sujeito. Já os demais terão a função de complemento dos verbos, tá? Tanto os átonos, que são aqueles que não são preposicionados, como me, e os tônicos, que são preposicionados, mim, ti, assim por diante. Por que preposicionados não? De, me, né? Olha só, eu digo assim, ó, de, me. O cartão, ou de o cartão a mim. Vejam que o me não veio preposicionado e o mim está aqui com a preposição representada. Tá? Alguns já trazem a preposição com eles, né? Olha aqui, ó, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco. Tá? Eles já trazem embutidas, outros não. Então, vamos trabalhar com isso. A grande importância é você saber diferenciar quando eu tenho o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo. Aí você me pergunta, mas professor, olha só o que eu estou vendo aqui, eu vou marcar para vocês com o marca-texto. Olha, o ele, o nós, o vós e o eles se repetem dentro desse bloco, só que vejam, como eu disse a vocês, eles serão preposicionados. Essa vai ser a grande diferença entre eles e os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto vão ocupar a função de sujeito. Sujeito sempre vem em primeiro plano, então não é um termo preposicionado. A preposição liga o termo anterior ao termo posterior. Isso significa que esses pronomes que estão sendo classificados como tônicos, e ainda assim são ele, nós, vós, eles, são pronomes que virão preposicionados. Veja só, é como se eu dissesse assim, ó, eu dei o cartão a ele. Então vejam que aqui, ó, ele está preposicionado, o nosso ele, tá? Então o que ele fez aqui dentro desse contexto? Ele se mostrou como um complemento preposicionado. É assim que nós temos de entender e é assim que nós temos de trabalhar, tá? Pessoal, pronome pessoal do caso reto. Ele funcionando como sujeito. Então vejam só, para iniciar, sempre que a gente fala de sujeito, a gente tem que perguntar para o verbo, tá bom? Vou marcar novamente aqui com marca-texto para vocês. Eu pergunto para o verbo. O que eu faço? Eu sempre, achando o verbo, eu pergunto quem e o que para ele a minha resposta é o meu sujeito, tá certo? Então, olha só, quando eu posso falar com todos, quem que vai falar? Eu. Assim que eu for, quem que vai? Eu. Nós devemos esperar um pouco mais. Quem deve esperar? Nós. Tá bom? Então vejam só. Também a gente sabe que pode ser omitido, né? Falou assim, é o famoso sujeito oculto que nós víamos lá quando éramos crianças. Então, quando a gente fala que o pronome pessoal do caso reto pode ser omitido, é principalmente quando o verbo vai trazer aquilo que nós chamamos de desinente, ou seja, aquele pedacinho do verbo que determina a conjugação. Olha só. Conversei com Madalena. Minha gente, quem conversou? Eu, e eu sei por causa desse determinante, isso que a gente chama de desinência. Caminhamos o tempo todo em silêncio. Nós, tá? Desfrutaste do almoço? Tu desfrutaste, né? Falou assim, os elementos apontam para eles, vejam só. Então, para saber que mesmo não estando ali não estando expostos, eles são representados pelo verbo, tá?
Pronome pessoal do caso reto com função de predicativo, veja só, é quando você vê essa estrutura, olha só, vamos quebrar um pouquinho aquela condição do sujeito não ser preposicionado, aquele também, pronome pessoal do reto, pode não ser, olha só, agora o intolerante sou eu, pronto, né? Vejam, ele está funcionando dentro do predicativo, né? Ou seja, ele, quem que é intolerante, tá? Agora, o intolerante sou eu, então ser eu é característica do intolerante, ou ela, dentro desse contexto, tá bom? Então é importante, isso daqui é um destaque que a gente precisa dar, porque, como eu havia dito para vocês inicialmente, a gente imagina que o pronome pessoal do caso é tem apenas a função do sujeito. Não, ele pode apresentar a função de predicativo do sujeito. Veja que é uma condição até mais ou menos padrão, né? De falar assim, o intolerante sou eu, a intolerante é ela, e mostrar essa relação aí do pronome funcionando particularmente desse jeito. Pessoal, vamos dar uma olhadinha, vamos ver como é que eles cobram isso daqui em algumas questões, o pronome pessoal do caso reto, dentro da sua estrutura. Então veja só aqui, inicialmente, como é que ele faz. Aqui, ó. É coisa estranha. Ela que escrevera tantas cartas nas mesmas condições. Ele pergunta o seguinte, no que se refere aos aspectos linguísticos do texto acima e a literatura brasileira, julgue. Ele diz o seguinte, na linha 4, o pronome ela está empregado entre vírgulas porque exerce função de aposto. E, coisa estranha, ela que escrevera, vejam só, ela que escrevera tantas cartas, que tantas vezes presenciava o choro dos trabalhos dos curtidos, sobressaltava-se. Então, veja só. Quem que se sobressaltava, não era ela? Por que que está entre vírgula? Primeiro, e, coisa estranha, essa vírgula aqui é para poder destacar o termo deslocado. Depois, essa outra vírgula vem apresentar o quê? Uma oração adjetiva explicativa que vem sempre entre vírgulas. Então, na verdade, as vírgulas que estão isolando o pronome ela não as estão isolando. Ele tem representatividade para um termo deslocado e para uma oração que vem representada entre vírgulas. Ela é sujeito do verbo sobressaltar, tá? Então, quando ele diz que tem função de aposto, já que o aposto vem entre vírgulas, isso está errado, tá bom? Então, vejam só, ele estava trabalhando o pronome e perguntando se ele teria a função de aposto, tá? Então, não tem. Depois, na número 2, ele coloca o seguinte para a gente aqui, ó. O pronome pessoal do caso reto, eles, no trecho, está claro que os acadêmicos suecos não só tinham plena consciência de que a premiação de um mestre do cancioneiro popular poderia incitar crítica e oposições, eles desejam instigar essas reações. Aparece no texto para retomar algo mencionado anteriormente. Veja só, quem que era? Observe bem, quem são eles? Quem desejava tudo isso, né? Eles desejavam. Está claro, vamos ler de novo o texto? Está claro que os acadêmicos suecos não só tinham plena consciência de que a premiação de um mestre do cancioneiro popular poderia incitar crítica e oposição. Eles desejavam. Quem que desejavam? Olha só, os acadêmicos suecos. Então, nossa resposta é a alternativa A. Perfeito? Falou, está ali representado. Então, agora nós vimos. Ele está retomando, substituindo com função de sujeito, substituindo o termo anterior. É a questão da coesão. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver agora a parte significativa disso tudo. Importante a gente perceber que o pronome tem o seu papel dentro da estrutura dos concursos públicos na função que eles exercem. Nós vimos duas questões em que o pronome ocupava o papel de aposto, lógico. Se eu tenho o aposto como sinônimo do meu termo e o meu termo é o sujeito, eu posso fazer a inversão, tá? Falou assim, Jesus
ele mesmo, tá? Ele mesmo. Jesus, o que eu faço? Eu faço as relações, eu posso inverter essa relação. Nelson, vírgula, eu, vírgula, trabalha muito com vocês dentro das estéticas dos concursos. O que eu fiz? Eu coloquei eu, poderia ter invertido eu, vírgula, Nelson, mas coloquei Nelson, vírgula, eu, trabalha muito, quem trabalha é o Nelson. Tá? Falou assim, é uma forma de compreender a articulação que pode ser feita com os pronomes dentro dos elementos da gramática. Beleza? Voltamos mais tarde, daqui a pouquinho, com mais pronome para vocês.